Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós estamos dando continuidade ao estímulo da fala do seu filho. Na verdade, quando a gente fala em fala, a gente está falando em comunicação. A gente tem que desenvolver a comunicação como um todo. E quando a gente pensa em comunicação, a gente tem que dar uma estrutura muito grande para que venha lá no final a fala. Então a gente pensa que quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa a casa pelo telhado, a gente começa a casa pela estrutura, né? A gente faz toda a base, toda a estrutura da casa, o telhado e depois todo o acabamento de uma casa. Da mesma forma, assim, a comunicação é a linguagem. Então a gente tem que estruturar muito bem para que essa linguagem venha bem bacana, para que essa fala venha bacana. E a gente falou no nosso último vídeo sobre imitação e atrair o olhar do seu filho. E hoje eu trouxe mais alguns exercícios, mas por quê? Porque é muito importante que eles façam isso. Se ele já faz, super bacana. Se quiser, já pula essa parte que a gente vai depois mostrar outras coisas, ok? E aí eu trouxe dois exercícios pra gente fazer brincando com seu filho. Aqui em casa a gente brinca de picabu, né? Pode ser um nome estranho pra você, picabu, mas é uma brincadeira como achou. Então você vai colocar as suas mãos aqui no rosto e fazer achou! Ou então você pode usar o picabu! Meu filho sempre amou. E aí quando ele olha pra você, você faz um bu bem legal. E aí você vai estimular a imitação, porque depois eles começam a fazer isso e também fazem o som. Então isso é bem legal. E aí vocês também podem brincar de se esconder, vai para trás de um armário, atrás de uma parede, e aí você pode fazer um boom, boom, e fazer com que o seu filho estimule esses sons, que ele faça sons e que ele também faça a imitação e que ele atraia o olhar, porque quando você olha para ele, você faz o boom. Outra coisa legal de se brincar é com cócegas. A maioria das crianças amam cócegas. Então você pode também estimular com as mãos, que eles sempre são atraídos pelas mãos. Então, mamãe, se você quiser, coloca um esmalte bem vermelhão para poder fazer muita estimulação e atrair esse olhar para você, né, do seu filho. Você pegar as mãos, colocar na altura dos olhos e fazer um barulho legal ou engraçado como rau, e quando ele olhar, cócegas, muitas cócegas. Então eles vão fazer uma ligação de algo muito legal, né, de momentos maravilhosos quando eles estão se conectando com você. Então ter essa troca, e eles também vão sempre continuar pedindo, né? Isso faz com que tenha interação social, porque eles pedem mais, né? Então eles olham, vocês fazem mais. Então repete, olhou, faz mais. Então sempre estimulando. Mas hoje eu vim falar de algo bem legal para vocês, que é um nome bem esquisito, onomatopeias. Então, todo mundo já sabe o que é isso, né? Nada mais é do que o som das coisas, o som dos animais. Então, a gente tem que ser teatral, a gente tem que fazer muitos sons em casa para estimular com que o nosso filho faça sons. Para iniciar, a gente vai estar estimulando a parte motora, a gente vai estimular a imitação também e fazer com que depois venha a palavra. Então, a gente tem que fazer isso, a gente deve, não tem, mas deve, porque isso estimula muito. É muito mais fácil que eles façam alguns sons do que já vinha a palavra prontinha. Então, uma coisa que eu posso até falar para vocês, meu filho, ele foi muito estimulado com onomatopeia e depois ele começou a falar. É muito interessante que ele fala a palavra. Quando veio, a palavra veio completa. Ele não começou falando tipo porta. Ele já falou porta. E aí a gente estimulando muitos sons. E uma coisa que é bem importante, né? A gente acha que só porque a criança não tá nos olhando, ela não tá prestando atenção. Ela tá assim. O olhar é para que ela veja mais os movimentos da boca, das expressões, mas ela sempre tá prestando atenção. Então, não desistam e continuem persistindo, porque eles estão absorvendo como esponja. Quando você menos esperar, vai vir. Então, continue aí firme e forte. E aí a gente vai fazer o som dos animais. Se você tiver uma prancha dessa ou tiver acesso, é muito bacana para trabalhar, porque você trabalha a motricidade, trabalha o raciocínio, né? A questão da concentração também, e vai fazer os barulhos. Então, você pegar aqui um cavalo e fazer o barulhinho do cavalo. E aí você pode fazer também o terrível, meu cavalo, mas ele sempre achou muito engraçado. Pega o porquinho e vai fazer um oink, 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 oink. Ou se você quiser, você faz. Então, o que for mais fácil para você, né? Então, você pode brincar com o som dos animais. Então, você explorar com pranchas também.
Se você não tem acesso a pranchas, olha que coisa baratinha, uma caixa de sapato, né? Com animais que você vai comprar, super baratos também, em qualquer loja de R$1,99. Acho que ainda tem no Brasil loja de R$1,99. E aí você pega esses animais e vai brincando e fazendo os sons. Meu filho, a gente começou colocando, vocês devem ter isso aí também na sua casa, essa questão do seu filho gostar de enfileirar as coisas. E ele saía enfileirando os animais. E aí eu fazendo os sons, ele levantava ou eu levantava e fazia bé, bé. E aí você fala o nome do animal, carneiro, carneiro. A gente tem que evitar também de falar no diminutivo, carneirinho. É muito mais difícil a criança falar carneirinho do que carneiro, né? Então a gente pode fazer com que a criança ela tenha uma acessibilidade maior. Ela vai começar pelos sons, pela palavra e evitar o diminutivo. Mas se você quiser chamar o seu filho, por exemplo, de fofinho, de lindinho, de meu amorzinho, tudo bem. É um momento que você está aconchegando o seu filho. Só que na hora que a gente está ensinando a falar bolo, né? A gente não vai falar bolinho, que é mais difícil, carneirinho, cachorrinho, a gente fala cachorro. Então, isso vai ajudar muito com que ele tenha facilidade para falar, tá? E aí você pega o lobo e então vai fazendo o nome de todos os animais. A vaquinha, mu, mu. E também você pode pegar objetos, como meu filho ama carrinhos, né? A gente sempre brincou com o caminhão de bombeiros e eu passava nele, passava no chão, passava na cabeça, brincando, porque a gente também tá estimulando a parte sensorial. E aí eu já passava no braço, já falava: vamos passar o caminhão de bombeiro no seu braço, pom, 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 pom. Ele também já ia entendendo as partes do corpo, a gente já vai fazendo isso. Só que evitem falar muito, coisas muito extensas. A gente foca no que a gente quer que ele aprenda. Então, a gente não pode estar falando trilhões de coisas ao mesmo tempo. Mas aí você pode começar fazendo isso, ou no chão, só com pom, 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 e depois você falar caminhão de bombeiros, e depois esse mesmo caminhão de bombeiro que ele já aprendeu que era caminhão de bombeiro e fazia pom, pom, você passar pelo braço e fazer o caminhão de bombeiro, tá passando pelo braço, pom, 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 pelo braço do Michael, pelo braço do seu filho, aí você fala o nome dele. E aí você vai explorando várias coisas para que venha essa fala. Então são coisas super simples que você pode sim trabalhar em casa e não precisa gastar muito, né? Essas coisas são legais, são super legais você trabalhar com isso. Se você tiver, vai fazer o som dos animais, vai fazer o som das letras, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Meu filho brincava muito pouco com isso. Isso vai depender de criança para criança. Mas olha só, isso aqui tá todo rasgado, porque é um livro com imagens. Ele nunca gostou muito que eu contasse histórias para ele, mas ele sempre gostou de histórias curtas, que até eu inventava. Mas eu comecei com o som dos animais, com o som das coisas nas imagens. Então isso ele amava. E aqui tá todo rasgado porque eu apertava, mostrava, quer dizer, e fazia o sonzinho dos animais. Tá aqui fazendo barulho o tablet, né? O tablet de brinquedo. E aí você vai mostrando e vai fazendo mu, mu, e aí brincando dessa forma. Também você pode fazer imagens, pegar imagens na internet e plastificar de animais. Por exemplo, da galinha, có, 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 có. E assim você vai fazendo também com os sons de vários animais, como o cachorro. O cachorro aqui faz uf, 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 uf. Aqui na França ele fala outra língua. Aí no Brasil é au, 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 au. Então vocês escolham a língua que vocês querem ensinar para ele. Eu acho que o português é mais bonito, né? O au, au. Então ensina o au, au para ele e ele vai começar a fazer barulhinhos, né? No caso, sons, né? Não barulhinhos, mas alguns barulhos também vocês podem fazer. Como alguma coisa caiu. Bum! Aí você vai fazer bum! Caiu! E aí você vai fazendo barulhos e sons para que estimule essa questão da fala, que eles consigam emitir som. Quando eu chamava o meu filho para comer, eu sempre fazia gestos e fazia o barulho. Nhame, nhame, Michael, nhame, nhame. E ele aprendeu primeiro o nhame, nhame para depois aprender o comer. E aí a gente ficou no nhame, nhame e ele falou nhame, nhame e depois comer. Então, a gente vai estimulando com sons
E com barulhinhos também, né? Barulho de caiu, de bateu, e aí a gente fala bum, bateu, caiu, machucou, e aí a gente vai estimulando dessa forma, que é muito legal. No próximo vídeo a gente vai trazer mais dicas para estímulo da fala. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada por ficar comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e dá o seu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!